Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a esse momento que nós nos reunimos para estudar mais um pouco da palavra. Estudamos hoje o livro de Josué no capítulo 21. É uma grande alegria estar podendo ministrar junto aos irmãos. Amados, vamos orar antes de tudo, né? Antes de começarmos o estudo do capítulo 21, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvamos e agradecemos o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por trazer-nos até aqui. Obrigado por todas as graças, todas as bênçãos. Obrigado pelo Teu amor, misericórdia, zelo e carinho. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Ó Pai, Senhor Todo-Poderoso, ministra nossos corações, abra nossas mentes, nosso entendimento, Pai. Esteja esclarecendo nossas dúvidas, Pai. Possamos aprender mais de Ti nesse momento. Ó Senhor, que tudo for feito aqui seja do Teu agrado e que vamos ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Tudo aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Agradecemos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 21 de Josué. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, sacerdote, dentre os levitas. Caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da minha tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asa e da tribo de Naphtali e da minha tribo de Manassés e Bazã 13 cidades. E aos filhos de Merário, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas. Lembrar que a tribo de Levi não recebeu uma terra específica. Eles tinham a incumbência de servirem ao Senhor. E, consequentemente, claro, eles serviam ao Senhor, também serviam ao povo. Então, todas as outras tribos foi designado que elas cederiam cidades para alocar e para que os levitas estivessem vivendo nessa cidade. A gente teria que ter um lugar para viver. Então, a tribo de Levi ficou espalhada por toda a terra prometida, certo? No total de 48 cidades. Dentro dessas 48, tem as cidades de refúgio também, que também eram cidades de levitas, tá? Que nós estudamos ano passado as cidades de refúgio. Mas entender aqui, vão falar vários nomes. A tribo de Levi, ela era dividida por 3 clãs, que eram os filhos de Levi. Os filhos de Levi eram o Coate, o Gerson e o Merário. Então, tinha a tribo, o clã Coatita, o clã Gersonita e o clã Merarita. Então, foi dividido entre esses 3 clãs, essas 48 cidades, que representavam toda a tribo de Levi. Sendo que teve destaque para Arão. Arão era do clã Coatita. Só que Arão, ele teve destaque por quê? De Arão sai a raiz, a herança sacerdotal. Todos os descendentes de Arão seriam sacerdotes. Então ele tem esse destaque dentro do clã Coatita. E por conta disso, ele recebe os filhos de Arão, aqueles que fossem do clã Coatita, mas descendentes de Arão, eles receberam cidades também de uma forma destacada, não dentro do grupo todo Coatita. Tá? Por isso que a gente vê que vão ser cumpridas 4 divisões de cidade, a partir do 10 agora. Para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, e Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor dela.
Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jati, e os seus arrabaldes, Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debi, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. Tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. Então, os filhos de Arão receberam, no total, 13 cidades, situadas em Judá, situadas em Simeão e Benjamim. Judá e Simeão juntas deram 9 cidades. Lembrando que, por que Judá e Simeão deram juntas 9 cidades? Como estudou, a tribo de Simeão recebeu a herança dela dentro do território da tribo de Judá. Se vocês forem ver aquele mapa que a gente já olhou desde lá do princípio, você vê que a cidade de Simeão, a tribo de Simeão tem posicionamento dentro da tribo de Judá, porque a terra de Judá era tão extensa que a tribo não conseguiria preencher todo aquele território. Então, foi dado um território dentro dela, que seria o território de Simeão. Por isso que a gente vê que as duas praticamente coligaram, né? E deram 9 cidades. Então, vamos continuar a partir do 20 agora. E as famílias dos filhos de Coate, levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes. No monte de Efraim e Gézer, e os seus arrabaldes. E Quilzaim, e os seus arrabaldes. E Bet-Oron, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elieque, Euteque, e os seus arrabaldes. Giberon, e os seus arrabaldes. E Aijalon, e os seus arrabaldes. Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak, os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. Então o restante do clã coatita recebeu 10 cidades, né, dentro do território de Efraim, Dan, o território ocidental, o território oeste da meia tribo de Manassés. A tribo de Manassés tinha metade no oeste e metade no leste. Então a tribo de Coate recebeu a metade, as cidades que eram da metade ocidental, certo? Não a metade oriental. A metade ocidental que foi dentro do clã coatita, que ficava também próximo do que foi dado a Arão, né? Aos filhos de Arão. Então ficavam todos na mesma região, certo? Então atravessava o outro lado do Jordão, que era coerente para ficar toda a tribo de Coate próxima a uma outra, certo? Amém? Então vamos adiante agora no 27. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da minha tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes. Beestera e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quizião e os seus arrabaldes. Eberate e os seus arrabaldes. Em Jarmute e os seus arrabaldes. Engani e os seus arrabaldes, 4 cidades. E a tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes. Abidom e os seus arrabaldes. E Reucate e os seus arrabaldes. Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quede, cidade de refúgio do homicida na Galileia e os seus arrabaldes. E Amotidó e os seus arrabaldes. E Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. 2 cidades de Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. Então os Gersonitas receberam 13 cidades dentro do clã, dentro do território das tribos de Sacar, Aser, Naphtali e da meia tribo de Manassés, só que agora do lado leste, que é o lado oriental. O clã coatita recebeu do lado oeste, e agora o clã de Gerson recebe a terra da meia tribo de Manassés do lado leste. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartal e os seus arrabaldes, e Dina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e
Faate e os seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Então aqui a gente viu a conclusão aqui, as últimas 12 cidades, né, que foram dadas aos levitas, no caso ao clã de Merari. Os meraritas receberam sua herança, né, sua cidade dentro da terra de Ruben, de Gade e Zebulon. Tá? Ruben e Gade estavam do lado leste e Zebulon estava do lado oeste do Jordão. Então a gente vê aqui a conclusão de toda essa divisão. Tá? 48 cidades divididas entre 3 clãs da tribo de Levi. Tá? Então, para concluirmos, vamos ler o 43. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então a terra distribuída por Josué aqui representava o cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel. Deus prometeu que eles tomariam posse de toda a terra onde eles colocassem a planta do pé deles. Certo? Então Deus cumpriu sua promessa. Aí podemos pensar, poxa, mas nem todas as terras foram conquistadas e nem todo o povo foi expulso, foi subjugado, foi derrotado. Sim, mas isso não faz parte isso não é culpa de Deus. Deus tinha cumprido sua promessa. Aqui entra a parte humana, porque Deus cumpriu sua promessa que todo o povo que eles enfrentaram, eles venceram. Deus ia à frente. Só que chegou um momento que o povo se acomodou, não quis ir à frente, não quis conquistar. Não teve bom ânimo. Diferente de Caleb. Caleb não viu problema e foi enfrentar tudo. Outras tribos não tiveram esse posicionamento. Eles se acomodaram, preferiram ficar com aquele povo pagando tributo a eles, em vez de tirar todo o paganismo da terra deles, eles preferiram ficar coabitando com o paganismo. Isso acontece na nossa sociedade também. Muitas vezes. Nós não lutamos para retirar o que não é agradável a Deus, não colocamos devidamente a nossa dependência nas mãos de Deus. E o que acontece? Acabamos convivendo com o que é errado, não avançando em nossos objetivos, não avançando em nossos ideais, não andando dentro das veredas da justiça de Deus. Aí isso vai acontecer com o povo. Eles não conquistaram toda a terra prometida. Isso vai só acontecer quando? No reinado de Davi. Por quê? Davi era um homem temente a Deus. Davi tinha essas falhas. Davi era um homem que tinha um coração que era totalmente dependente de Deus, confiava em Deus. Sabia que Deus ele era o Todo-Poderoso para dar vitória, para quebrar qualquer obstáculo. Davi tinha essa consciência. Davi tinha essa fé. O que faltou aqui, esse povo foi fé. Eles começaram a olhar o obstáculo, olhar a dificuldade e se acomodou. Não conquistaram a terra prometida toda nesse momento por desleixo deles. Não pela obra de Deus. Que Deus já estava fazendo a obra para eles, já está entregando todo aquele povo. Se eles vão para tirar todos os povos que ficaram como tributários deles, se eles tomam a decisão, não vão tirar esse povo, não importa a força que eles têm. Eles tirariam porque Deus estava à frente, confiando em Deus, claro, não no braço deles. Eles conseguiriam. Mas aqui fala-se que a promessa foi cumprida porque foi cumprida realmente. E o tempo de Deus não é o tempo nosso.
a promessa acaba sendo cumprida totalmente em Davi, na hora que teve um homem que realmente confiava no Senhor. Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Aquelas pessoas, nem todos estavam nessa sintonia que Davi tinha. Né? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 21. Espero que vocês tenham uma semana de paz, semana tranquila. Que Deus esteja abençoando suas vidas, abençoando seu lar, abençoando seus sonhos. Que possamos cada vez mais aprender a sermos dependentes de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor realizou aqui nesse momento, Pai. Abençoe cada um que está vendo esse vídeo. O Senhor possa estar levando o entendimento, trazendo a satisfação de ter visto essa aula. Que possamos cada vez mais ter prazer, alegria em aprender mais de Ti, Pai. Buscar conhecimento. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando, nos fazendo entender cada vez mais a Tua palavra, aprendemos a sermos dependentes do Senhor, confiarmos no Senhor, descansarmos no Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pais amados, fiquem com Deus. Até semana que vem.